Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Simone, sou formadora do PROFA aqui na Recovale e da pós do PROFA. E eu vim falar hoje sobre um assunto que traz muitas dúvidas para os professores na hora do planejamento das situações didáticas, que é a ortografia. O que é ortografia? É um conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras. É um tema muito amplo, muito complexo, muito denso, porém, o professor precisa ter clareza sobre alguns aspectos, que são a construção do conhecimento do sistema de escrita alfabética e o ensino da ortografia, a segmentação e o que na ortografia pode ser compreendido e o que tem que ser memorizado. A questão do sistema de escrita alfabética. O professor só vai ensinar ortografia para o aluno que se tornou alfabético. A aquisição do sistema de escrita alfabética ela tem que acontecer o quanto antes, de preferência até o final do primeiro ano. O aluno vai ter toda a escolaridade e até a vida adulta para aprender ortografia. Aqui eu não estou dizendo que a ortografia não tem que ter um ensino sistemático, precisa ter sim. O Arthur Gomes de Moraes fala que tudo que é convencionalizado precisa ser sistematizado, mas nós só vamos ensinar quando o aluno se tornar alfabético. Outro aspecto é a segmentação. Quando o aluno se torna alfabético, ou ele hipossegmenta as palavras ou hipersegmenta. Ou seja, ou ele junta todas as palavras, aglutinam ou separam demais. Porque, como ele acabou de se apropriar do sistema de escrita alfabética, ainda não é claro para ele essa convenção, que também é um caso ortográfico, a segmentação, e também precisa ser ensinada depois da aquisição do sistema de escrita alfabética. Depois, temos os casos de ortografia que podem ser compreendidos. O primeiro exemplo são as regularidades diretas. São as mais fáceis de serem ensinadas. O que são as regularidades diretas? São os pares mínimos, aquelas confusões que as crianças fazem na escrita de palavras que têm P, B, T, D, F, V. Por que são mais fáceis? Porque não há disputa entre as letras. Os sons são parecidos, mas não são idênticos. E o que o professor tem que fazer nesses casos? Fomentar a consciência fonológica. Um segundo caso de regularidade são as regularidades contextuais. É o caso de o próprio contexto da palavra que vai ditar a regra que tem que ser usada. Por exemplo, a posição que a letra ocupa dentro da palavra. O M antes do P e B é um exemplo. Em outros casos, vai envolver a tonicidade. Por que bambo a gente escreve com O e bambu com U? Porque bambo é paroxítona. Bambu é oxítona. Isso acontece também com as palavras que terminam em E e I. Leite, jabuti. E ainda casos que a regra se aplica em todas as palavras da língua nas quais a letra aparece, independente de estar no princípio, no meio ou no fim da palavra. Por exemplo, o G e o GU. Guerra, mangueira, mangue. O dígrafo tanto faz aparecer no começo, no meio ou no fim, não vai ser a mesma regra para as crianças escreverem. E o último são as regularidades morfológico-gramaticais, que são aquelas que envolvem a gramática. A regra subjacente, o princípio gerativo, envolve a gramática, são as regularidades mais sofisticadas e as mais difíceis de serem ensinadas e também são as mais difíceis de serem compreendidas. Por exemplo, por que francesa e portuguesa se escreve com S e beleza e riqueza se escreve com Z? Porque portuguesa e francesa são adjetivos pátrios e dessa forma nós usamos S. Beleza, riqueza são substantivos derivados de adjetivos e dessa forma nós usamos Z. Também há casos como carinhoso, bondoso, maldoso. Por que essas palavras se escrevem com S e não com Z? Porque daí ao contrário, são adjetivos derivados de substantivos. Por que cantou, bebeu, falou
são escritas com U no final e não com L, porque são verbos que são conjugados, estão conjugados em terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Dessa forma, nós usamos U. São algumas regularidades que eu estou mostrando para vocês. Há muitas outras regularidades, casos de regularidades contextuais e morfológico-gramaticais. Também temos as irregularidades. Nesse caso, não há uma regra que nos ajude a antecipar a escrita convencional das palavras. Nós temos que memorizar e ajudar os nossos alunos a memorizar também. Em que momentos que isso acontece? Por exemplo, a disputa do X e do CH. Por que chapéu se escreve com CH e xarope com X? Porque tem a ver com a etimologia da palavra. Não tem uma regra que nos ajude a antecipar a escrita convencional. O uso do H inicial, do SS e da C cedilha, isso é uma disputa. E não tem nada que nos ajude a compreender por que algumas palavras se escrevem com 2 S e algumas com C cedilha. A disputa do L e do LH. E eu trouxe uma referência bibliográfica que todo professor precisa ler. Nos ajuda muito. Esse livro é sensacional, que é Ortografia, Ensinar e Aprender, do Arthur Gomes de Moraes. Tá bom? Fica aí a dica para vocês. Eu vou falar de algumas situações didáticas que precisam ser garantidas nos vários casos que eu falei aqui nesse vídeo. Porém, vou fazer essa gravação no vídeo 2. Então, não percam o próximo vídeo.